Abrasai-me de amor, cantemos este refrão, pedindo o Espírito Santo de Deus. Faz minha alma arder com teu Santo Espírito. Abrasai-me de amor, dai-me uma nova unção. Faz minha alma Santo Espírito, abrasai-me de amor, dai-me uma nova unção. Quero ouvir vocês. Faz minha alma arder com teu Santo Espírito. Isso, abrasai-me de amor, dai-me uma nova unção. Filhos amados, povo querido de Deus, depois de celebrarmos 50 dias da Páscoa do Senhor, 50, Lucas nos coloca a celebração de Pentecostes. Por isso celebramos a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, sobre todos nós, e vivemos sob o impulso do Espírito Santo. Para quem está acompanhando, eu fiz um material exclusivo de catequese. Se você perdeu, não sabia, fique sabendo, sobre 6 catequeses, YouTube Padre Manzotti, catequese sobre o Espírito Santo. Senti necessidade disto, de mostrar a eficácia, a razão, a ação do Espírito Santo em nós. YouTube Padre Manzotti Oficial. Filhos queridos, eu acredito muito nesta formação que nós precisamos ter da nossa consciência. E hoje somos chamados a refletir sobre este derramamento do Espírito Santo. Primeiro eu começo dizendo que se uma pessoa for bem observadora, ela vai se dar conta que o Evangelho difere da primeira leitura. Te chamou a atenção? Eu explico, até mostro aparente contradição. O Evangelho é de João, a primeira leitura é de Lucas. No Evangelho, nós acabamos de ouvir, naquele dia, vírgula, no mesmo dia. Que dia é esse? Dia da ressurreição. No dia da Páscoa, no mesmo dia, ao entardecer, Jesus aparece, a paz esteja convosco, Shalom. Depois repete, a paz esteja convosco, mostra-lhe os sinais das santas chagas, queridos devotos, queridas devotas. Jesus carrega as chagas da dor e da glória, do aniquilamento e da vitória, chagas de amor. Mas naquele dia, diz João, o quarto evangelista, Jesus disse: ide por todo o mundo. Primeiro ele diz essa frase: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Depois de ter dado mandato, chama atenção porque a ordem é dada claramente. Qual a missão dos apóstolos? Mas a missão era: agora é com vocês. Ide por todo o mundo, ide por todos os lugares e anunciai o Evangelho. Mas detalhe importante, eles estavam
trancados dentro do cenáculo, que é, segundo a tradição, o mesmo lugar que se repetiu, que se fez a última ceia, que a tradição diz que era da casa de João Marcos, o Marcos evangelista. Gosto de que você vá pensando, formando a tua cabeça. A gente estuda para isso. E eles estavam trancados. Veja, a barreira era a casa. Sentimento, medo. Como o medo destrói. Como o medo destrói. Jesus chega, primeiro deseja a paz. Ele está falando isso para mim e para você. Está com medo? Paz. Está frustrado? Paz. Está desestimulado? Paz. Primeira palavra da liturgia hoje: paz. Shalom. Quem dera se a gente entendesse isso, porque essa palavra deve ter reverberado na vida dos apóstolos, e quero que reverbere na sua. Paz. Faz o mandato. Ora, não sabia Jesus que eles estavam com medo? Sabia. Ide por todo o mundo, mas as portas estão fechadas. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Estavam com medo. Deu-lhes o remédio. Próximo passo: soprou sobre eles o Espírito Santo. Então entenda, na própria lógica do relato do texto, que o Espírito Santo vem para tirar o medo. O Espírito Santo vem para se fortalecerem e romperem as muralhas daquela casa. O Espírito Santo vem para suprir a fraqueza humana. Nisso você já entendeu o que é o Espírito Santo. Qual é a ação do Espírito Santo na igreja e em nossas vidas, meus irmãos? Na igreja, a igreja nasce insuflada pelo Espírito Santo, o sopro, porque João coloca o sopro. Você tem que lembrar o Gênesis. Deus pegou o barro e soprou o ruá e fez a primeira criação. Jesus soprou o ruá e fez a última e definitiva criação, que nasce com a igreja. O Espírito Santo sopra sobre você agora. Celebrar uma missa de Pentecostes, na verdade você não está, já dizia o comentarista, não é uma lembrança do passado, não é uma realidade do presente. Eu não sei como você está agora sentado no banco, eu não sei como você está me acompanhando pela TV, pelo rádio. Sabe Deus os teus medos e as barreiras que você criou, os mundinhos que você construiu. Você sabe por que a gente constrói mundinhos? Para se sentir seguro. Por que a pessoa, não precisa tanto como aquele cara que subiu 3 metros de muro para o vizinho não ver. Isso aí é um absurdo, isso aí é destempero da cabeça. Mas a gente vai criando os nossos mundinhos para nos proteger. Só que Deus nos tira a estabilidade, nos desinstala, nos manda avante. Mas Ele sabe, sozinhos não podemos. Ele não disse: eu vos mandarei o Espírito Santo Paráclito, eu não vos deixarei órfãos, promessas de Jesus. Eu vos mandarei o Espírito para que lhes ensinem muitas coisas. A igreja vive isso. Ao longo desses 2026 anos, muitos novos problemas que Jesus não enfrentou. Vou dar um exemplo.
Jesus nunca tocou no assunto de circuncisão e incircuncisão, mas já a primeira comunidade, Pedro e Paulo, tiveram que decidir sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e é forte quando eles dizem assim: Tiago, que era o bispo de Jerusalém, coube a nós e ao Espírito Santo decidir, será assim, não é preciso a circuncisão. De lá para cá, quantos problemas novos foram surgindo. Tenho falado do novo continente a ser desbravado, problemas em relação à internet, à inteligência artificial, os grandes problemas que se enfrentam hoje em relação à vida, manipulação da vida e manipulação da morte. O que é que garante a igreja a tomar a decisão correta? E se acreditamos nisso, de nós deve ter docilidade. O que garante a igreja que o Papa, que é infalível enquanto ex-cátedra, com os bispos toma as decisões? O que garante que não é uma decisão humana? O Espírito Santo de Deus. Se eu acredito nisso, então eu tenho que ter assentimento, docilidade e aceitar o que a igreja decide. Essa é uma atitude cristã, essa é uma atitude católica. Volta ao primeiro concílio de Jerusalém, capítulo 15, muitos não concordaram com a decisão, mas todos os apóstolos aceitaram a decisão. Você entende quais são as consequências do Espírito Santo? O que sustenta a Igreja Católica Apostólica Romana? Acredite nisso, não é força humana. Historicamente, se fosse meramente força humana, ela teria sucumbido. Ela se mantém pela força do Espírito Santo. Isso em João, e isso é maravilhoso. Mas padre, como é que eu vou entender se o cara que foi ler a primeira leitura leu dos Atos dos Apóstolos e Lucas disse que Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, foi 50 dias depois? Você lembra que eu falei dos discípulos de Emaús, do catequista Lucas? De novo, Lucas, lembre-se, um fato é comum: o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. O fato é denominador comum. Houve uma força superior sobre os apóstolos. Existe essa força superior em mim, em você. Quantas vezes você fala assim: meu Deus, naquela hora me veio uma força. Que pena se você achar que é só seu inconsciente. Que pobreza se você achar que é só sua questão humana. Não, naquela hora me veio uma força que eu era capaz de mover montanhas, me veio uma vontade, me veio um discernimento, me veio uma luz divina, Espírito Santo. Isso veio sobre os apóstolos, mas o evangelista Lucas distingue 50 dias, que para ele era importante que o derramamento do Espírito Santo fosse numa festa que já existia. Eu tenho receio de certas explicações, por isso que eu estou fazendo catequese, vai ter muito, uma por semana. Agora terminei do Espírito Santo, depois quem quiser, quem não quiser fica assistindo outras coisas na televisão. Mas eu vou fazer catequese, tenho preparado muitas. Já existia a festa de Pentecostes, os judeus já celebravam. E o que era a celebração judaica da festa de Pentecostes? O dia
em que Deus entregou as tábuas da lei a Moisés. A festa já existia, Páscoa já existia. Só que em Jesus Cristo, o cordeiro animal se tornou Jesus. Pentecostes já existia como celebração de quando Moisés recebeu as tábuas da lei. Está entendendo? Em Lucas ganha um significado novo. É quando Deus não entrega mais as tábuas da lei, mas Ele entrega a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que supera em grau, gênero, em espécie, em tudo, aquilo que é escrito na pedra. Ele manda o próprio Espírito de Deus. É isso que Lucas está dizendo. O fato comum, eu volto a dizer qual é: houve um derramamento. E Lucas disse que quando esse Espírito, aqui o Espírito Santo tem várias representações. Em João, o Espírito Santo é representado como a água e o sangue que sai do lado aberto do Cristo, como sopro. Nos outros evangelistas, tal qual em forma de pomba. Não quer dizer que as pombinhas que estão sujando todos os vitrais dessa igreja seja Espírito Santo, pelo amor de Deus, gente. Também Lucas diz que o Espírito Santo veio tal qual línguas de fogo, tal qual uma representação. Não, quando você não sabe o que é, eu vi um vulto parecido com. O fato é que Deus se manifestou. E Lucas diz, tanto quanto João, mas de outra forma, aqueles homens medrosos, aqueles homens encapsulados, reféns do medo, eles romperam tudo isso e foram para a praça. E eles estavam tão felizes, eles cantavam, eles louvavam, eles adoravam, falavam em línguas. Foi uma efusão tão grande que as pessoas olhavam e diziam: nossa, eles estão todos embriagados. Era 9 horas da manhã, diz o texto. Não estavam bêbados, estavam sim embriagados do Espírito Santo. E é isso que eu e você precisamos viver. A vida não é fácil, as dificuldades são grandes. Hoje nós somos estimulados a pedir mais. Espírito Santo, venha sobre mim. Eu estou com medo, venha sobre mim. Eu estou sem criatividade, comece a pedir: vem Espírito Santo. Eu estou travando, vem Espírito Santo. Eu estou incerto na decisão a tomar, vem Espírito Santo. Nós somos chamados a invocar esse derramamento do Espírito Santo. Nós, de modo geral, católicos, falávamos muito com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aos poucos nós começamos a rezar pelo Pai. Não faz muito, e isso com a renovação carismática católica, começamos a rezar para Jesus, nas nossas orações, é ou não é? Santa Faustina Kowalska, Jesus misericordioso, Jesus, a gente começou, Jesus das Santas Chagas, mas ainda não temos o hábito de pedir o Espírito Santo. Ao acordar, se queremos que o dia seja inspirado, vem Espírito Santo. Se nós vamos ler a Bíblia e queremos entender, comece com uma oração do Espírito Santo. Você vai ter uma reunião importante, vem Espírito Santo. Nós como igreja
precisamos também pedir essa efusão do Espírito Santo sobre a humanidade. Por isso, aquela belíssima oração que está contida no Salmo de hoje: enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Nós precisamos pedir isto. Sei, tem os 7 dons: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, mas não vou explicar. Se vocês quiserem saber um por um, tenho na catequese. Hoje meu sermão é outro. O meu sermão é para que nós tenhamos mais intimidade com o Espírito Santo. Fogo que abrasa, que incendeia, como diz a sequência, que é belíssima demais. Poderia meditar a manhã toda sobre este tema da sequência, que vale a pena retomar, mas peçamos esse Espírito Santo. Então escute este grito: faz minha alma arder. E as mulheres, vai ficando de primeiro as mulheres: faz minha alma arder com teu Santo Espírito. Põe a mão no seu peito agora. Abrasai-me de amor, dá-me uma nova unção. Os homens, só os homens: faz minha alma arder